Bom, pessoal, vamos retomar então para a segunda parte, né, a aula 2 de química orgânica. Vamos retomar aquela reação que a gente tinha deixado indicado na aula 1, né, sobre as reações em anéis aromáticos já substituídos, na orientação do próximo grupo, como é que isso vai acontecer, certo? Então vamos prestar atenção novamente aqui, ó. Vamos dar início ao slide para a gente entender como é que a reação vai se processar, tá? Tínhamos deixado, né, até então, dessa maneira aqui, ó, na outra aula, né? Chegamos até aqui, todo mundo tinha entendido? Sim. Beleza, para a gente retomar a partir daí, tá? Então nós temos o anel, sabemos que tem um grupamento metila ligado nele, né? Tá aqui o CH3, é um orientador equipara, um grupo ativante anel aromático, e o HNO3, né, que estava aqui até então, a gente escreveu dessa maneira HONO2 para entender melhor a entrada do grupo no anel aromático. Então pergunto para vocês, está aqui, ó, nós temos o metilbenzeno, ou como ele é mais conhecido, tolueno, e vamos fazer a nitração do tolueno. Quais são os produtos que serão obtidos aqui, pessoal? Ou o produto. Aliás, de qualquer maneira, vai ser os produtos, tanto produto orgânico quanto inorgânico. O que vai acontecer? Já sabemos que o CH3 é orientador ortipara. Então, o que eu escrevo aqui? Ó? Como é que vai acontecer o ataque ao anel aromático? Na posição meta, o nitro, o NO2. O NO2? Olha só, Isadora, olha só. CH3 orienta ortipara. Você falou que o NO2 vai entrar na posição meta. Se ele fosse entrar na meta, ele entraria aqui embaixo. É isso que vai acontecer mesmo? Não. Não, né? Porque o CH3 orienta que posição? Ortipara. Então o NO2 só pode entrar onde? Ou aqui, certo? Que é um orto, ou do outro lado, que também é orto, vai dar na mesma, ou ainda totalmente oposto que a posição para. Concorda comigo? Sim. Beleza, então olha só. O que eu vou escrever primeiramente? Que essa reação é catalisada por ácido sulfúrico. Lembra, se fosse uma reação, uma questão dissertativa numa prova vestibular e ele te desse essas informações no texto, você teria que colocar o catalisador da reação, o H2SO4, que no caso aqui é o ácido sulfúrico. Estão lembrados de que é catalisador de reação, né, pessoal? Estão lembrados? Sim, professor. O que é um catalisador, então, gente? O que é? Acelera uma reação sem produzir nenhum subproduto. Exatamente, todo participante, né, que acelera a velocidade de uma reação, só que ele não vai produzir, ele não vai gerar produto, ele é totalmente recuperado ao final da reação, certo? Então, olha só, coloquei o ácido sulfúrico como catalisador, tá? O que aconteceu? Está aqui o CH3 e eu preciso colocar o NO2 ou nas posições orto ou na posição para. Então, vai ser colocar aqui ou aqui, serão posições orto. Pronto, coloquei desse lado. Tá aí, ó, coloquei o NO2 na posição orto. Agora, vou colocar novamente, né, o nosso tolueno, só que o outro NO2 entrando na posição para, ok? Qual o subproduto de uma reação de nitração, pessoal? Alguém se recorda? O NO2 entrou, sobrou hidroxila. Quem saiu do anel? Opa, a Isabela já respondeu aí. H2O, sobra água, certo? Tá aqui, ó. A nitração do tolueno produziu, no caso aqui, o ortonitrotolueno e o paranitrotolueno, certo? Aqui, ó, ortonitrotolueno e o paranitrotolueno. Tudo bem? Todo mundo enxergou o que aconteceu aí? Alguma dúvida? Não? Então, do Não, resumo até agora, o que a gente tem que saber, pessoal? Olhar para o grupo que está. Ah, ele é um grupo ortipara. Quem for entrar no anel, entra em orto, entra em para, colocar o subproduto. Sempre. Esse é o macete da coisa. É dessa maneira que vai se processar, certo? Toda aquela parte teórica que a gente viu, evidentemente, numa questão mais complexa, que o cara te pede para explicar o que está acontecendo, você vai poder. Ah, porque esse grupo é ativante do anel aromático, abre 3 posições de ataque. Não, porque esse grupo é desativante do anel aromático, abre só 2 posições de ataque, certo? O interessante é você saber quem é que vai atacar o anel aromático a partir, né, daqui o substrato, que é o anel aromático, a partir daquilo que vai reagir com o anel aromático. No caso, a nitração do tolueno produziu nessa reação simples o ortonitrotolueno e o paranitrotolueno. Ok? Grupamentos nitro ligado ao anel aromático no tolueno leva a essa informação aqui, pessoal. O TNT. Já ouviram falar sobre essa substância? TNT? Já, mas eu não lembro direito. Acho que
Tri alguma coisa. Cria alguma coisa, perfeito. Mas você sabe para que serve o TNT? Explodir. Brincadeira. Explodir. É um grande explosivo, certo? TNT é um explosivo. Como é que se fabrica TNT? Está aqui representado na reação do lado. É a reação com quem? Com tolueno. Tá vendo? Ó, tolueno, certo? Só que reagindo com quantos mols de ácido nítrico? Quantos mols eu tenho aqui? 3. 3. 3 mols de ácido nítrico, certo? Evidentemente, sobre aquecimento, condições especiais, o que você vai ter? Olha só os grupamentos nitro, onde entraram? Nas posições orto e na posição para. Então, a trinitração do tolueno fabrica um explosivo conhecido pelo nome de TNT, evidentemente liberando 3 mols de água, certo? E essa é a explicação do nome TNT. Trinitrotolueno. Olha lá. Trinitro são 3 grupamentos nitros ligados ao tolueno, que é o CH3 ligado à anel aromático. Aqui o nome do composto, trinitrotolueno. A gente já tinha visto um exemplo dele lá atrás antes, certo? Nós já havíamos demonstrado lá nos grupamentos nitros que o TNT ia aparecer. Então, o TNT aparece, a sua produção, é uma reação de substituição aromática eletrofílica e é dado como exemplo para a nitração do tolueno. Ó, se ele falar para fazer a síntese TNT, é dessa maneira que você vai fazer. Vai pegar o tolueno, vai reagir com 3 mols de ácido nítrico e vai produzir o trinitrotolueno. Aqui do lado, né, as principais aplicações dele. Um sólido cristalino amarelo, ponto de fusão de 82 graus Celsius, altamente explosivo, certo? Mais informações, vocês podem dar uma lida no material didático, fazer uma pesquisa, mas principalmente é lembrar, se o cara te perguntar síntese TNT, é uma reação de substituição eletrofílica. É pegar o tolueno e reagir com 3 mols de ácido nítrico. Pois não? Tenho uma dúvida. Pois não. Por exemplo, quando eles criam uma bomba nuclear, que eles falam, certo. tipo, tem 10 megatons, tipo, 10, acho que não sei se é 10 toneladas de TNT, um negócio assim. Seria esse mesmo composto, só que em quantidade maior, ou ele muda? Não, não. Na bomba nuclear, quando eles falam a medida de megaton, né, eles falam em quiloton e megaton. É a quantidade de detonação, de poder de detonação que ele tem quando comparado a esse explosivo. Na bomba nuclear não tem TNT. Lá o processo é nuclear. Aqui o processo é químico, certo? Uma explosão química é uma explosão convencional, como a gente fala. A explosão nuclear, ela vem através do rompimento, né, de átomos, que seria a fissão nuclear, urânio e plutônio, ou a bomba de hidrogênio, que para mim nuclear seria a fusão de átomos, a junção de átomos de hidrogênio, certo? Quando ele fala, tantos quilotons, tantos megatons, seria em relação, se você fosse comparar aquela quantidade de explosivo convencional. Uma bomba nuclear comum tem de 5 a 10 megatons, certo? Então seria equivalente àquela quantidade se fosse detonado em relação ao explosivo convencional. Se fosse TNT, por exemplo, né? O poder de detonação é equivalente a isso. Mas olha só, é uma quantidade muito pequena que você tem, né, na detonação nuclear, se fosse comparar com uma quantidade absurda de explosivo convencional. Para vocês terem uma ideia, a bomba, mais ou menos, bem por alto, tá, pessoal? A bomba, né, de Hiroshima e depois de Nagasaki, a primeira vez que foi utilizada contra populações civis pelo governo norte-americano, né, durante a Segunda Guerra Mundial, ou enfim, a aula de história vai discutir isso aí com vocês. Ela tinha aproximadamente 1.200, 1.300 quilos de urânio. Só detonou 750, né? Um pouco mais da metade. E olha o estrago que fez, né? Tanto na explosão de Hiroshima quanto na explosão de Nagasaki. Né? As bombas chamavam Little Boy e Fat Man, certo? Então é só uma comparação. Imagine a quantidade de TNT que eu teria que ter para ter o mesmo efeito devastador de uma bomba nuclear. Então, numa explosão química, no caso do TNT, a quantidade de explosivo utilizada é bastante. Né? Então, ele faz uma comparação. São tantos megatons. Então, seria aquela quantidade de explosivo que você teria que utilizar TNT para você poder explodir com a mesma quantidade de energia nuclear. Entendeu, Nathan? Sim, obrigado. Por nada. Então, fique bem claro, tá? Explosivo convencional é reação química. Explosão nuclear é quebra ou junção de núcleos atômicos. O processo é outro. O que o cara faz quando ele compara com megaton, quiloton, qual seria a equivalente em explosivos convencionais para ter aquele poder de detonação. Então já deu para imaginar que o poder de detonação de uma bomba nuclear é devastador. É pouca quantidade de material, mas o que ela produz é absurdo. Tudo bem, então?
Vamos prosseguir, Tudo tá? bem. Voltamos àquela tela original, vimos um exemplo de orientadores ortipara. Vamos agora ver um orientador meta, né? Como é que vai acontecer? Então tem lá, ó, anel aromático com esse grupamento ligado. Primeira pergunta que eu faço. Qual função química eu tenho aqui? O nome da função. Que função é essa? C-O-OH. Ácidos carboxílicos. Ácido carboxílico. Perfeito. Identifiquei a função, ácido carboxílico. Perguntaria para vocês, alguém sabe o nome desse ácido carboxílico aqui? O nome dele é um ácido carboxílico aromático. A gente sempre dava um exemplo de um aromático lá atrás, quando a gente estudou as funções. Falei, é sempre bom saber o nome do composto aromático dessa função, que geralmente cai com o nome usual dele. Alguém sabe o nome desse ácido aromático? De ácido carboxílico aromático? Ácido fenóico? Quase, né? O ácido benzoico. Se eu fosse utilizar do jeito que você queria dizer, né, Aina, poderia ser o ácido fenilmetanoico. Também estaria correto, que eu chamaria o benzeno de radical fenil. Fenilmetanoico. Mas ele é mais conhecido pelo nome de ácido benzoico. Beleza? Ok, beleza. Ótimo, então. Olha só, voltando então para a questão. O cara me deu esse composto e falou, faça a mesma reação de nitração desse composto. Qual é a primeira coisa que você tem que verificar? Seria a carguinha? Isso, ou seja, em outras palavras, né? A carguinha, quem é o grupo que está ligado no anel? Se ele está naquela tabelinha amarela ou está na tabelinha verde, certo? COOH, ó, derivado de ácido, como eu falei para vocês, olha a dica, geralmente um derivado de ácido orienta o quê? Meta, certo? Vocês conseguem encontrar ele aqui na tabelinha? O COOH? Tem ele aqui? Ou vai estar na tabela amarela? Está no moderado. Está no moderado, ó. COOH, ele é moderado, mas vai orientar o quê? Meta. Então essa é a dica, né? Os orientadores meta, né? Os meta-dirigentes, geralmente são ácidos, são derivados de ácidos, certo? Os principais utilizados, pessoal, o SO3H, o ácido carboxílico, como está aqui, certo? O NO2, geralmente são os três mais utilizados em exemplos, né? Uma outra dica, tem N maneiras de você tentar memorizar. Ou você escolhe uma tabela ou você escolhe a outra. Tá? Eu posso escolher memorizar a tabela verde aqui. Beleza. Se eu sei a tabela verde, quem não tiver nela só pode estar na tabela amarela, vai ser ortipara. Quem tiver na sua tabelinha verde aqui, vai ser meta. Ou você tentar memorizar realmente por grupos, né? Por exemplo, os ativantes, hidroxila, fenil, radicais, halogênios. Os desativantes, geralmente grupos derivados de ácidos, que têm ligações duplas ou dativas na sua estrutura, tá? Então eu já sei que é um derivado de ácido, o grupamento COOH. Quem for entrar no anel vai entrar em que posições? Vai entrar nas posições meta. Mas voltando aqui, como é que eu escrevo melhor o ácido nítrico? HONO2. HONO2. Perfeito, porque eu sei que quem é que vai entrar no anel? O HO ou o NO2? NO2. O NO2. Em que posições para o exemplo dado? Em que posição que ele vai entrar? Meta. Meta. Então, eu vou escrever o ácido carboxílico, eu não posso esquecer o catalisador, né? O caçador de uma nitração, é o ácido sulfúrico. Vou colocar o ácido carboxílico e o grupamento NO2 entrando na posição meta, certo? Só tem essa posição para entrar. Porque se eu colocar aqui, vai ser a mesma coisa. Tá aqui, ó, NO2, certo? O que vai liberar no meio? Qual o subproduto da reação? Água. Água. Então, o subproduto da reação é a boa e velha água, certo? Como é que ficou o nome do composto, pessoal? Alguém sabe? Esse era o ácido benzoico. Como é que fica o nome do composto? Lembrando que ele entrou na posição meta. Já dei a dica. Mas agora ele vai ter duas funções? Duas funções. Tem o ácido carboxílico e tem o composto nitro. É o composto de função mista. Tem mais de uma função. Mas olha só, o nome era benzoico. Continua valendo benzoico. O nitro que entrou na posição meta. Então, ácido meta nitro, certo? Benzoico. Porque quem entrou foi o NO2. Então, o NO2 entrou na posição meta. Ácido meta nitrobenzoico. Eu não quero colocar o M de posição meta. Como é que eu poderia colocar a mesma informação aqui?
Colocaria através do número, certo? Qual seria a posição do grupamento nitro? Em que posição ele estaria? Em que carbono? 3. 3. Então, o outro nome poderia ser ácido 3-nitrobenzoico. Beleza? Tá, Tudo certo? por enquanto tudo certo. Então, Só olha é meio só. difícil de pensar da primeira. Fala, Isadora, não entendi o que você falou. Não, tudo certo. Tudo certo? Então, olha só. Primeira coisa que eu vou identificar, grupo ligado no anel. É dessa maneira que eu vou descobrir onde é que vai entrar a entrada do próximo grupo. Para isso, eu preciso dessas duas tabelinhas, né? Ou tentar fixar agora no primeiro momento, que os principais orientadores Ortipara. Quais eram mesmo os principais orientadores Ortipara? Nesse exemplo. Aquela dica que eu dei. Quais eram os principais orientadores Ortipara? NH2, amino, né? Oxidrila ou hidroxila, radicais metil no caso, a Isabela está respondendo aí. E os halogênios, beleza? Então, os principais orientadores Ortipara, NH2, né? OH, metil e halogênio. Pessoal, são os principais, não significa que os demais não possam aparecer. Né? Geralmente, eles aparecem com mais frequência no teu exercício. E os principais orientadores meta são o CN, né? O SO3H, o ácido carboxílico e o que a gente viu como exemplo até aqui do lado, ó, o NO2. São os principais, né? Isso não significa, novamente, que os demais não devam aparecer. Beleza, então? Bom, partindo desse princípio, vamos para um exercício na página 452. É o exercício 1 do Praticando. Conseguem localizar na apostila de vocês? Pois não, ainda. Diga. Só como voltar no último exemplo, só para tirar um print? Posso. Ó, tá de volta a tela aí. Beleza? Oi, obrigada. Por nada. Voltando, página 452, exercício 1 do Praticando. Já localizamos aí? Uhum. Vamos então ao exercício. Na UEM, Estadual de Maringá. Alguém pretende fazer vestibular pelo sul do país? Alguém pretende fazer vestibular na UEM? Ó, terceiro ano tá chegando, pessoal. A virada do ano já aconteceu, ano que vem é terceirão. Tem alguém querendo ou não? A Isabela vai fazer, a Nanda também vai fazer, tá todo mundo dizendo aqui, vão fazer vestibular no sul ou na UEM, tá? Então, olha só, ainda temos questões somatórias. Eu não sei se esse ainda está valendo questões somatórias. Isso aqui é 2012, não sei se alguém ainda continua. Mas, de qualquer maneira, se aparecer uma questão somatória, coisa que a nossa federal já fez, né? A federal no vestibular dela, até 2000 e pouco, lá para trás, né? Aparecia questões somatórias, né? Vocês sabem como é que faz questão somatória, né? Sabem? Sim. Beleza, marca certo beleza. e soma o resultado. Pode ter acerto total, parcial, ou se você marcar uma coisa errada aí, né, já era, perde a questão inteira, tá? Então vamos analisar essa questão aqui da UEM 2012. O esquema a seguir anula isso, uma anula a outra também, marcou uma errada, anula uma certa, tá? O esquema a seguir representa a reação de monocloração de um anel benzênico que contém um substituinte X. Não diz quem é. A esse respeito, assinale que for correto. Ele te deu a reação aqui, ó, monocloração. Vai dar um produto orgânico aqui. Na 1 ele fala, quando X for o hidrogênio, não ocorre reação. Tá certo? Ou tá errado? Quando X for um hidrogênio, não ocorre reação. Tá certo? Ou essa questão está errada? Eu acho que tá certo. Tá certo? Gente, se X for um hidrogênio, significa que esse é um anel aromático comum. Só tem carbono e hidrogênio aqui. Se eu tenho um anel aromático comum, se você for fazer uma reação de cloração, ela vai acontecer. Porque o cloro que for entrar, vai entrar em qualquer posição. Olha a pegadinha do cara. Ele mostrou X como se fosse, é um grupo ortipara. Tem que olhar para aqueles negócios de ortipara, de meta, para fazer a reação. Não, ele está dizendo que X é o hidrogênio já está aqui. Vai fazer uma cloração. Vai acontecer uma halogeração do anel? Claro que vai. Só que o cloro que for entrar, vai entrar em qualquer posição. O hidrogênio que for sair, vai se ligar ao outro cloro, formando o ácido clorídrico. Mas a reação vai acontecer, certo? Ela vai acontecer naturalmente. Tanto é que os aromáticos preferem as reações de substituição, devido à estabilidade do anel. Então, você marcaria 1 como resposta?
Não, porque ela está dizendo que não ocorre a reação, né? Ela está errada. A reação vai acontecer. Então você não vai marcar 1. Todo mundo entendeu? Entenderam a pegadinha do cara aí? Sim. Beleza. Então a 1 você não marca. Vamos para 2. Quando X for OH, quando X for um OH, obtém-se o ortoclorofenol e o paraclorofenol como produtos principais. Marco ou não marco essa alternativa? Isabela está dizendo que marca, a Nicole também está dizendo que marca. Claro que eu marco. Assim. Acertamos, né? Ó, tá certo. Por quê? Porque se a hidroxila estiver no anel, como a gente já viu nas tabelas, a hidroxila é o orientador orto-para. Então, vai formar o ortoclorofenol e vai formar o paraclorofenol como produtos principais. Ok? Então, a 2 entra no somatório. Tá? E a 4? Quando X for, olha lá, o C dupla O, OH. A gente acabou de ver esse grupo aqui, ó, né? Um ácido carboxílico. O produto principal terá o cloro em posição meta. Certo ou não? Certo também, falou a Nicole. Ó, orientador meta, geralmente derivado de ácidos, né? Geralmente derivado de ácidos orienta a posição meta. Então, por enquanto, a 2 e a 4. Se você marcasse até aqui, teria acerto parcial. Tem que verificar as demais. Vamos ver se elas são certas ou não. 8. Em condições iguais, a reação mais rápida quando X for OH do que quando X for C dupla OH. Entenderam o questionamento do cara? Ele está afirmando que em condições iguais, né, se X for um OH, ela vai acontecer mais rapidamente quando X for um C dupla OH. Tá certo? Eu acho que não interfere na velocidade. Não interfere? Tá, porque acho que OH é mais. Não é mais forte, é ativador forte e o COH é ativador mediano, né? Exatamente, ó. OH é um grupo ativante do anel aromático. Olha o termo, ativante, certo? O C dupla OH é um grupo desativante do anel aromático. Uma outra maneira de ver. X, quando X for um OH, quantas posições se abrem no anel? Lembra? Ó, a hidroxila aqui. Abrem 2 posições orto e uma posição para. Quando X for um C dupla OH, só abre 2 posições, que são as 2 posições meta. Então, quem abre mais posições? Os grupos ativantes ou os grupos desativantes do anel? Os grupos ativantes. Então, eu vou marcar como certa. Os grupos ativantes acontece uma reação mais rápida. Por quê? Se o cara perguntar numa questão aberta, você abre mais posições de ataque. Os grupos orto e para abrem 3 posições de ataque. Os grupos meta só abrem 2 posições de ataque. Entendemos? Então, ó, a 8 também entra, vamos para 16. O cloreto de alumínio é um ácido de Lewis, por enquanto desconsiderem essa informação, a não ser que vocês tenham estudado já que seja um ácido de Lewis, não sei se vocês já estudaram, conceito ácido-base, fala de Arrhenius, com certeza estudaram no primeiro ano, conceito de Bronsted-Lowry e o conceito de Lewis. Né? Geralmente, em equilíbrio químico, vocês estudam. Já estudaram os conceitos ácido-base? Sim. Sim, beleza. Então já sabem o que é um ácido de Lewis, certo? Alguém pode me definir o que é um ácido de Lewis? Uma dica. Um ácido de Arrhenius é quando você libera hidrogênio. Um ácido de Bronsted-Lowry é toda a espécie química que doa H+. O que é um ácido de Lewis? A gente não viu, professor. Não viram ainda? Tem Não? deficiência de elétrons. Tem deficiência de elétrons. O ácido de Lewis tem deficiência de elétrons. Ele aceita o par eletrônico, certo? Se vocês não viram, vão ver. Ou se viram e não se recordam, certo? Conceitos modernos ácido-base. Vai desde Arrhenius, passando por Bronsted-Lowry, chegando até Lewis. Mas aqui o interessante é o seguinte, né? O cloreto de alumínio é um ácido de Lewis, beleza, é utilizado como catalisador da reação. E aí, você marcaria ou não? Certo? Né? Ó, tá aqui, ó, embaixo ou em cima da seta, ele é um catalisador da reação. Catalisador é toda substância química que acelera a velocidade de uma reação química sem formar produto no final. Então, você marca 16 também. Só não esqueça de marcar no cartão resposta o somatório que isso equivale. Quanto é que deu? 30. 30. Então, você vai marcar lá 30, né? Se você marcasse 30, acerto total na questão. Se você marcasse a 1, dependendo do vestibular, uma errada anula uma certa. Dependendo do vestibular, uma errada anula toda a questão, certo? A federal nossa aqui, quando já teve questões somatórias, passou pelos 2 processos.
No primeiro momento, se marcasse uma errada, anulava a questão inteira. Depois ela passou para a correção parcial, né? Você poderia marcar parcialmente os resultados. Se marcar só a 2 e a 4, seria acerto parcial. Só a 8, acerto parcial. Só a 16, acerto parcial. Marcou a 1, poderia anular uma certa. Beleza? Prosseguindo, então, próxima questão. Unicamp. O clorobenzeno, ao reagir por substituição eletrofílica com HNO3 e presença de HCl4, produz o 2-nitroclorobenzeno. Verdade? Pera, isso tá na apostila? Não. Essa aí é extra. Vou colocar aqui embaixo. Clorobenzeno. Tá aí, ó. Esse é o clorobenzeno. O que você vai ter que lembrar? Se o cloro é um grupo ativante ou desativante do anel aromático. Cloro é um halogênio. E aí? É ativante? Ele é um desativante, mas ele não é da classificação desativante? Ele é um desativante fraco, certo? Mas entra como orientador de antipara. Tá na tabelinha amarela, certo? E aí? Sim. Sim, verdadeiro? Vamos verificar então. Cloro, certo? Que posição que eu vou abrir para ele? O cloro está aqui, é orientador ortipara, né? É desativante fraco, mas é orientador ortipara. Então ele vai abrir que posições para vocês? A 2 e a 4, poderia também a 6, mas se eu começar a contar para esse lado, a 6 passa a ser a 2. Ok? Então o que eu vou marcar? Voltando para a questão. O HNO3, em presença de ácido sulfúrico, produz 2-nitroclorobenzeno. Verdade? Sim. Sim, né? Vou marcar como verdadeira. Ela produz, ela vai produzir. Pode entrar na posição aqui, ó, na posição 2. O cloro libera essa posição para o ataque. Libera 2 e libera 4. Beleza? Próxima lá, então. O Cl2, em presença de cloreto de ferro, que é o catalisador, produz preferencialmente metadiclorobenzeno. Verdadeiro ou falso? Isabela está dizendo que é falso, Nicole também dizendo que é falso. Por que é falso? Porque catalisador não produz subproduto? Não, catalisador está dizendo só que está em presença, é só o catalisador. Quem vai atacar é a Cl2, né? Produz metadiclorobenzeno, certo? É um catalisador, não vai produzir subproduto, né? Não vai produzir produto, como você falou. E ainda por cima, posição meta vai acontecer com o cloro? Não. Não, né? Então essa aqui vai entrar como falsa, beleza? Próxima lá. Cloreto de metila em presença de cloreto de alumínio, que é o catalisador, produz 4-metilclorobenzeno. Estão dizendo que é verdadeira, mais alguém? Verdadeira. Por quê? Alguém consegue me explicar? Por quê? Ela é verdadeira, já coloquei que é. Por quê? O metil vai pegar mais um hidrogênio, né? Que sai. Lembra que é sempre a partir do clorobenzeno, é sempre a partir dele. E eu sei que o cloro, no benzeno, orienta que posições? Orto e para. Está dizendo que é uma acilação de Fidelcraft. Você está reagindo com CH3Cl, certo? Quem é que entra no anel? O cloro ou o metil? Numa alquilação, perdão, de Fidelcraft. É uma alquilação de Fidelcraft. Quem que entra no anel? O cloro ou o metil? O metil. Como tem o cloro, ele entra na posição 2 ou entra na posição 4. O que ele está dizendo para você? Que entra na posição 4. Produz 4-metilclorobenzeno. Então, a reação é verdadeira. Olha só, esse composto aqui, reagindo com cloreto de metila, e eu sei que o cloro orienta orto e para, e numa alquilação de Fidelcraft, quem entra no anel é o radical, porque o cloro detém a carga negativa, não vai atacar o anel. Quem detém a carga positiva parcial é um radical, é ele que entra no anel, então formou o produto certo. Para estar errado, ele poderia colocar 4 dicloro, né? Benzeno aí estaria errado, né? Porque o cloro não vai entrar no anel numa alquilação. Numa alquilação, quem entra no anel é o CH3, é o radical.
tá? Então, essa informação é verdadeira. A terceira. Lembra que é sempre a partir desse cara aqui, ó. É uma sulfonação, né? É uma sulfonação, perfeito, é uma sulfonação. Na sulfonação, quem que entra no anel? Como é que eu escrevo melhor o ácido sulfúrico? HOSO3H. Quem que entra no anel? O HO ou o SO3H? SO3H. O SO3H. Em que posição? Primeira? Nessa posição aqui. Ele já marcou a posição para vocês, certo? Vai ser sempre em relação ao cloro. Que posição que ele pode entrar? Ah, em relação ao 2 cloro. e 4, né? Porque o composto é esse. Esse composto é que está sofrendo essas reações que ele está dizendo. Nessa 3, ele está dizendo que esse composto está reagindo com ácido sulfúrico. Quem entra no anel é o SO3H. Mas como eu tenho o cloro aqui, quem for entrar sempre vai entrar em que posições? 2 e 4. Ele está dizendo que produz o 2-hidrogeno sulfato de clorobenzeno. Sacanagem, né? É um outro nome que ele colocou, porque o grupamento SO3H entraria na posição 2 ou na posição 4, né? E o nome dele seria esse daqui, ó. 2-hidrogeno sulfato clorobenzeno, que é o nome do ânion SO3H. Dá uma olhadinha na questão. Vestibular feito aonde antes? Você conhece? Significa aqui Unicap, na verdade, que eu quis dizer para você. É de Campinas, né? É, de Campinas. Olha só onde o cara foi. Ele uniu uma reação orgânica e colocou uma nomenclatura inorgânica aqui do SO3H, que ele é chamado de hidrogeno sulfato, né? Ele entra na posição 2 no clorobenzeno. Então, olha onde o cara foi pegar informações para você fazer essa questão aqui. Então, entendendo a natureza dos vestibulares, né, o que é que tem pela frente nesse país, dependendo de onde é que você for fazer. Se você for fazer o Enem, é um estilo de questão. Se você for fazer uma Unicamp, é um estilo de questão. Se for fazer uma USP, é outro estilo de questão. Ah, vou fazer uma UFRJ, é outro estilo de questão. Eu vou fazer uma Federal do Paraná, certo? É outro estilo de questão a parte dissertativa. Então, ele está no conjunto da obra, pegando várias informações, tá, pessoal? Mas retomando aqui, ó. E a próxima? BR2, né? Ou seja, vou pegar esse anel, vou reagir com BR2, produz preferencialmente, ele coloca sempre o catalisador, 3-bromo-clorobenzeno. Tá certo ou não? Sim. BR2, reagindo com clorobenzeno, está dizendo que o cloro vai entrar na posição 3. Né? O bromo vai entrar na posição 3. Não. Não dá, né? Porque o cloro já está orientando em que posições? 2 e 4. Então, essa passa a ser falsa. Tá? Olha a questão. Foi sempre em cima do clorobenzeno. Então, a informação seria que tem essa daqui, ó. Que o cloro, ligado ao anel aromático, orienta a ortipara. Jamais vai ter produto em posições meta, certo? E ainda na 3 aqui, você teria que lembrar da informação do hidrogênio sulfato, que é o nome do ânion SO3H, lá da química inorgânica. Beleza? Podemos avançar, então? Próxima questão. Da nitração, né? Ácido nítrico concentrado, reagindo com ácido sulfúrico concentrado a 30 graus de um certo derivado do benzeno, é equacionado a equação. Está aqui, ó. Tá? Deu a equação, você fez a nitração é isso daqui. Ele resumiu simplesmente na entrada do grupo NO2, para dizer que é ele que vai entrar no anel. Ele simplificou tudo isso daqui, tá? Não colocou o catalisador, está dizendo que tem, e disse que o ácido nítrico concentrado ele só utilizou o NO2. Ele só está interessado em quem vai atacar o anel. Né? O subproduto que vai acontecer, para ele não interessa. E está dizendo que o NO2 entrou aqui, ó. Você tinha um grupo já ligado no anel, certo? E o NO2 entrou aqui, ó. Pá. Aí fazem as seguintes afirmações. Primeira, o grupo A é orto-para-dirigente. Verdadeira essa informação? O grupo A é orto-para-dirigente, ou seja, orienta a entrada do grupo nas posições orto-para. Verdadeira? Sim. Gente, vamos dar uma analisada? Esse é o carbono 1, vocês concordam comigo? Esse é o carbono 1. O grupamento A está ligado nele, então ele passou a ser o carbono 1. A partir dele que você vai contar. Então, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Onde é que entrou o NO2? Qual a posição dele? 1, 2, 3. O NO2 entrou na posição 3 em relação ao grupo A. Olha a informação que ele te diz. O grupo A orienta ortipara? Posição 3 é ortipara? Posição 3 em que posição? Alguém falou aí?
Meta. É meta. Olha a pegadinha do cara e o cara pode colocar assim. Então, sempre aqui a posição 1. Não, a posição 1 ele tá ligado o cara. Tá ligado nesse daqui, esse aqui passou a ser a posição 1. Certo? Então, essa é a 2, essa é a 3. O NO2 entrou na posição 3. Então, esse grupamento aqui não é orto para dirigente, ele é meta dirigente. Mas o aluno olha rápido, vê o NO2 aqui embaixo, já associa que aqui é a posição 1, chama de para. Não. A posição 1 é essa. Se esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Muito cuidado em questões que tem anéis. Você tem que sempre verificar onde é que está a posição 1. Ok? Sem problemas? Próxima lá, então. Tá? Olha lá, tá dizendo para você. Marcou as posições do anel, tá? O nitro entrou na posição 3, então orientador meta. Falsa. Próxima. O grupo A é meta dirigente. Pô, vai responder na hora essa daqui. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Agora é verdadeiro, certo? 3. Ocorre reação de substituição eletrofílica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeira. A reação do anel aromático é sempre por substituição eletrofílica. Lembra que nós falamos no começo. Reação do anel aromático é substituição eletrofílica. Quem entra no anel tem sempre afinidade por elétrons, porque quem entra no anel sempre tem carga o quê? Positiva. Então tem deficiência de elétrons, tem que atacar o anel em posição que tem elétrons. Beleza? Todo mundo entendeu? Então essa daí vai ser o quê? Verdadeira, tá? Então, a última lá, ocorre reação de adição nucleofílica, tá certo? Não. Não, acabamos de mostrar que é uma substituição, né? Essa é falsa. 5, ocorre reação de eliminação? Nós estudamos reação de eliminação? Não. Ainda não, e ela é falsa, tá? A gente vai estudar a reação de eliminação. Como o próprio nome sugere, na reação de eliminação, você vai tirar alguma coisa, né? Você vai tirar alguma coisa do seu substrato e não vai entrar ninguém. Você vai simplesmente tirar. E ninguém vai entrar no anel. Mas a gente não estudou ainda a reação de eliminação. Só estudamos a substituição. No aromático é uma substituição eletrofílica. E as reações de adição, tá? Que a gente só viu adição nos alcenos. Mas ano que vem, como eu já alertei, tem reação em alcino, tem reação em ciclenos, certo? Algumas reações em ciclanos, com quebra da molécula do anel, tá? Reações em alcadienos, mas isso para ano que vem, por enquanto, ficamos com a informação E como verdadeira. Beleza? Próxima questão. Deixar vocês pensarem, não vou falar nada. Qual a melhor alternativa? Tempo. A D, Qual letra? Não entendi. eu diria que é a D. Letra D? D de dado? Isso. Isso, tá. A Ina que falou, né? A letra D falou a Ina. Mais alguém? Nicole fala que é a C. Mais alguém? Rafaela também acha que é a C. Podemos, então? Dar uma olhada na reação. Tá? Leonardo também acha que é a C. Anel aromático reagindo com cloreto de etanoíla, certo? Tá aqui. Catalisada por um haleto metálico, no caso, cloreto de alumínio. Pergunta: tem alguém ligado no anel? Tem algum grupo ativante ou desativante ligado no anel aromático? Não. Então, quem for entrar, pode entrar em qualquer posição. Mas olha só, é um cloreto de etanoíla, como ele cita no texto. Então, você está diante de uma reação de Friedel-Crafts. Pergunta: é uma reação de alquilação ou de acilação de Friedel-Crafts? Acilação. Na acilação, quem entra é toda a cadeia do etanoíla. O halogênio, no caso aqui representado pelo cloro, não entra no anel aromático. Quem entra é só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui. Ele pode se ligar em qualquer posição do anel aromático. O cloro vai sobrar para formar ácido clorídrico aqui fora.
Então, a melhor resposta seria a letra C. Quem entra é só essa parte aqui, ó. É uma acilação de Filocrates. Aqui, ó. Só ela entrou. O cloro não participa. O cloro vai ser quebrado, ele vai ter carga negativa, vai reagir com o hidrogênio que sobrar do anel. Beleza? Próxima questão. Tempinho para vocês pensarem. Isabela está dizendo que é a letra B. Aqui, letra B. Mais alguém? Nicole também, letra D. Podemos pensar, então, o tolueno. Quem é o tolueno? A gente acabou de ver os exemplos. O tolueno é quando tem um metila ligado diretamente no anel aromático. Todos eles são toluenos, né? Vou contar só essa parte. Metila ligada no anel, metila ligada no anel, tá? É usado na indústria tanto como solvente como intermediário químico na fabricação de explosivos. Identifica o composto formado preferencialmente pela trinitração do tolueno. Nós vimos lá atrás, né? Se o cara te fala trinitração do tolueno, estamos falando de que produto? Como é o nome do produto que vai ser formado? São 3 letras somente. TNT. TNT. E a síntese TNT é essa. Você tem o tolueno, que é o metila ligado no aromático, reagindo com 3 mols de ácido nítrico, formando trinitrotolueno. E os grupamentos nitro entrando nas posições orto, em relação ao CH3, e na posição para, em relação ao CH3, liberando 3 mols de água. Lembra? Nós lemos esse exemplo lá atrás. Falei para ficar atento que o cara pode perguntar sobre isso. A trinitração do tolueno produz o TN3, né? Que na verdade é o 2,4,6 trinitrotolueno. Portanto, a melhor resposta é a letra D. Tudo certo? Certo. Ótimo. Próxima questão. Considere as informações a seguir, né? Prometo que a última de hoje só para a gente pensar nela, pessoal. Considere as informações a seguir. Com relação aos benzenos monossubstituídos, ou seja, cada benzeno tem uma substituição já, o primeiro um CH3, o segundo uma hidroxila, o terceiro uma carboxila, apresentados as possíveis posições nas quais ocorrerá monocloração, ou seja, se cada um deles reagisse com o Cl2, quais seriam as posições de ataque? Ou seja, se o CH3 reagisse com o Cl2, onde preferencialmente o cloro poderia entrar, em que posições? Se aí, essa hidroxila ligada ao anel reagisse com o Cl2, quais as posições de ataque? Mesma coisa para o ácido carboxílico ligado no anel, para a carboxila no anel. Se reagisse com o Cl2, quais seriam as posições de ataque? Começando pelo CH3. O que eu tenho que pensar? Ele é o orientador ortipara ou meta? Tem gente respondendo, gente que é letra A, o pessoal tá rápido hoje. E aí, CH3, orienta ortipara ou meta? Ortipara. Ortipara. Então, as posições seriam quais? 2, 4 e 2, 6. 4. Poderia 6 também, mas se eu começasse a contar por aqui, ela seria 2. Então, seriam as posições 2 e 4, certo? Hidroxila, ligada no anel. Também orienta o quê? Ortipara ou meta? Ortipara. Ortipara. Então, também, novamente, posições 2 e 4. Ácido carboxílico, no caso, a carboxila. Ortipara ou meta? Meta. Meta. Então, orienta 3 ou a 5 em relação ao anel. Qual a melhor resposta, então, pessoal? Letra A. Perfeito. Entenderam a questão? Sem problemas? Sem problemas. Bom, tempinho para vocês responderem a chamada a partir de agora. Está liberado para colocar o nome lá, tá? Vamos colocando o nomezinho. Semana que vem, a gente pode até retomar alguns exercícios, que eu tinha mais exercícios programados para a gente testar. E já vamos também avançar de capítulo. Já vamos passar para a próxima, tá, pessoal? Vamos colocando o nomezinho aí, certinho agora só o nome e o ano logo em seguida, que é importante. E, pessoal, eu só interrompi aqui para a gente comentar uma coisinha. Só um pouquinho. Vamos colocando o nome aí.